Estamos começando mais um Sind Debate, que é um quadro do Sindicast em que a gente debate com candidatos que querem representar os trabalhadores do Distrito Federal nas eleições de 2026. Meu nome é Paulo Fontes, eu sou advogado da classe trabalhadora e aqui, no dia de hoje, nós vamos entrevistar Abel Santos, que é candidato do PSOL a deputado distrital no Distrito Federal. Muito obrigado pela sua presença, Abel. Eu que agradeço, amigo, esse espaço para a gente estar aqui. E ao meu lado, para representar as demandas dos trabalhadores, nós temos ninguém menos do que a Thalita, que é presidente da Associação dos Especialistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. Thalita, muito obrigado pela sua presença. E quero convidar você que está acompanhando a gente já a seguir, compartilhar e comentar também sobre esse debate. Vamos então para o debate. Candidato, eu queria te pedir, a gente tem aqui em 2 minutos, que você falasse para os nossos ouvintes, que são trabalhadoras e trabalhadores, quais são as principais mudanças na vida dos trabalhadores que você deseja promover caso você seja eleito, por favor, olhando diretamente para essa câmera aqui do lado. Salve, salve, trabalhadores e trabalhadoras do Distrito Federal e do nosso país. Acho que é importante a gente lembrar que precisamos estudar, pesquisar, além da indicação de um amigo ou familiar, mas pelo menos dar uma pesquisada pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site que cada candidato tem, suas propostas, seus objetivos, e aqueles que já estiveram lá há 4 anos, busque entender o que ele fez para a classe trabalhadora do DF. O impacto que eu quero deixar, se caso conseguir essa cadeira, é de mostrar para o trabalhador que ele pode ser um candidato e ele se faz necessário candidato na Câmara Legislativa Distrital e na Federal, porque só assim quem conhece na pele, que pega o ônibus lotado, que passa 3 horas no trânsito, que não tem segurança, não tem creche para os seus filhos, a gente não tem uma escola com amparo e suporte para os nossos filhos, vai poder fazer por nós mesmos, porque dentro da sua casa só quem sabe o que passa é você. E se você não se levantar para fazer acontecer a verdadeira revolução que venha trazer essa melhoria para a classe trabalhadora, não são os burgueses que estão lá de família desde a época de Dom Pedro II que vai fazer. Eles estão pensando somente nas empresas deles e no bolso deles e nos interesses da classe social do qual ele pertence. Obrigado, candidato. Agora nós vamos para o quadro de perguntas em que nós aqui da mesa fazemos perguntas relacionadas a você. Candidato, você ficou conhecido principalmente pela luta contra a escala 6x1 e pela defesa dos trabalhadores por aplicativo. Mas jornada de trabalho e legislação trabalhista são em grande parte assuntos federais. Se você for eleito deputado distrital, como você se propõe, quais medidas concretas você pretende apresentar na Câmara Legislativa do Distrito Federal para melhorar a vida dos trabalhadores daqui de Brasília? Então, eu entendo a competência e é o que eu mais falo nas ruas para que as pessoas entendam em quem elas estão votando. Não existe deputado distrital prometer que vai construir hospital dentro das RAs. Não é de competência dele. O que vai ser de minha competência é oferecer a projetos de leis das quais a gente consiga melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores. Porque eu sei que a Justiça do Trabalho, como você bem pontuou, é uma questão federal, mas aqui a gente consegue, por exemplo, que é uma das minhas propostas para os trabalhadores de aplicativo, um fundo de amparo ao trabalhador de aplicativo acidentado, pela dor que a gente entende. O Distrito Federal hoje, quando uma empresa descumpre uma regra, ela paga, para não passar por um processo longo na Justiça, ela paga uma multa para o Estado, onde esse dinheiro pode ser revertido em amparar esses trabalhadores que ficam sem trabalhar e sem levar comida para casa por conta da lesão no corpo e por conta do equipamento, que é a ferramenta de trabalho dele, o veículo estragado. Então, essa é uma bandeira que eu levanto para os trabalhadores de aplicativo. Fora que São Paulo foi um sucesso a isenção do IPVA para motos até 180 cilindradas. Isso cabe para o DF. Basta a gente ter um debate sério junto ao executivo para que eles possam fazer algo que vá desonerar o bolso desse trabalhador que já ganha R$ 4 para fazer uma entrega. Imagina pagar o IPVA dessa moto.
Fora que, dentro do VAT, o que a gente mais precisa é organização, para que essa classe trabalhadora vá para a rua, pressionar o federal a fazer aquilo que há de necessário para a economia girar melhor e esse trabalhador ter tempo não só para o trabalho, mas para si mesmo. Muito obrigado, deputado. Candidato. Agora vamos para Thalita. Sua primeira pergunta, Thalita, por favor. Tá, vamos pegar esse gancho que você acabou de falar sobre, né, que o Paulo trouxe, da competência do deputado distrital. E a gente hoje tem uma questão para os trabalhadores do DF, né, que são muito caros, que o IPREV, o INAS levou anos para ser construído e hoje ele está passando por um processo assim que... O que foi ele levou anos? Para ser construído, né? Foi o INAS. O que é isso? É o seguro de saúde, o plano de saúde dos servidores do GDF. Ah, tá. Né? Então, ele foi instituído, se eu não me engano, em 2020. E já esse ano a gente já viu algumas reportagens falando que ele está, né, tá muito próximo de quebrar, né? Ele iniciou com 40 mil servidores, hoje já tem 100 mil e está perigando quebrar, porque ele não tá com uma questão da gestão. E daí, como o seu papel no legislativo, né, é fiscalizar, se você tem alguma proposta para tornar a gestão do INAS mais transparente, né, dar uma melhor capacidade para o INAS, porque a gente vem acompanhando a redução da cobertura, o descredenciamento de vários hospitais. E aí ele é responsável por organizar, ele é um plano de autogestão, ele não é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque ele é de autogestão. Planos de autogestão não precisam dessa regulação, não atendem. Então, eles fazem do jeito que eles querem. Então, a gente tinha uma rede que cobria, né, o DF inteiro. Quando iniciou, ele era um plano muito bom. Hoje, aqui no plano, a gente está, acho que é atendido na emergência por 3, 4 hospitais, no máximo. Entendo. Então, assim, ele tá com essa questão, o problema de gestão. Que ele pode quebrar, e você quer saber dele como ele vai fiscalizar a gestão do INAS. Isso. E eventualmente alguma proposta. Assim, se eu não me engano, acho que saiu uma reportagem falando que acho que o INAS tem, dos servidores que ele tem tipo assim, tem tantos cargos, eles têm somente 7 servidores. Acho que são 27 funcionários, desses são 7 servidores efetivos. Então, mas é todo servidor. mundo... É isso. Tá, então a dica é que falta servidor. Então, candidato, 2 minutos. Eu vou ser sincero com você que eu nem sabia que isso existia, eu nunca fui funcionário público e entendo a necessidade de ter um convênio de saúde por parte de ser trabalhador comum, né? E eu acho que gestão eu posso falar porque eu sou especialista na gestão pública e eu acho que quando a gente tem um órgão ou qualquer entidade daquela que foi designada pelo Estado para gerir qualquer fundo que seja voltado para o serviço público, isso tem que ser feito com muita competência e justamente precisa ser feito através de concursos públicos. Eu sou totalmente contra a cargo comissionado e totalmente contra as indicações. É igual às administrações, a gente sofre com as administrações porque são indicação e aí acaba ficando amarrado e ele não tem poder de lutar, literalmente. Então, que seja o concurso público ou eleição direta. Mas, nesse caso, é algo que, aí eu vou ser um pouco polêmico, mas eu acho que faz necessário, porque a população inteira que trabalha e faz com que o serviço público funcione, usa o SUS. E se o servidor público hoje precisa de um plano de saúde, é porque o SUS ele já não está atendendo de forma adequada esse servidor. E eu acho que deveria se ser colocado para ser atendido dentro do SUS, como também sou contra essa questão de plano de saúde para qualquer cargo político, porque dessa forma ele não vai sentir na pele o que o trabalhador sente quando está levando um filho, o esposo ou a esposa para uma UPA ou um hospital regional. Então eu sigo nessa linha, que a gente tem que melhorar o serviço público de saúde para que todos tenham esse direito de ser bem atendido. Obrigado, candidato. Agora vamos passar para a minha pergunta, que é bom, a gente está aqui no Sindicast, você sabe que aqui a gente pauta o sindicalismo. Só ajustar a cadeira e continuar. Bom, agora vamos para a minha pergunta. A gente está no Sindicast, você sabe que aqui a gente pauta o sindicalismo. Um deputado distrital, ele precisa dialogar com os sindicalistas mesmo, representantes dos trabalhadores, de servidores, de trabalhadores terceirizados.
sempre tem greves de vários setores, entidades que pressionam a Câmara Legislativa e buscam também eco tanto nos poderes, né? O diálogo com o governo muitas vezes é aberto pelo deputado distrital. Eu queria entender como é que vai ser para os sindicatos a sua relação, caso seja eleito, inclusive se eles discordarem de você e pressionarem por reivindicações que o governo disser que não tem condições de atender. Qual vai ser a posição da sua candidatura? Ao meu ver, o deputado, independente da esfera que ele venha trabalhar e legislar, ele tem que ser a voz do povo. E os sindicatos, eles fazem parte do povo. E é quem pode falar em nome de uma categoria. Então, eu apenas quero ser esse porta-voz daquilo que se for reunido de forma democrática. E aí sim, eu vejo que a gente consegue realmente provar que somos democráticos a partir do momento que a gente deixa aquilo que nós achamos ou colocamos como certo à parte e ouvimos os demais para construir algo que seja coeso para todos, de forma que eu vá lá somente apresentar. E garanto que o que eu mais quero é ser questionado sobre tudo aquilo que venha a ser feito, porque é dessa forma que a gente constrói a política pública, a lei e pressiona os outros poderes, levando a voz desses trabalhadores. Porque da minha cabeça, eu só tenho que entender o que esse trabalhador tá passando para que eu possa, de forma representativa, falar o que ele precisa. Mas é o que ele precisa, não o que eu acho que ele precisa. Então, o diálogo sempre aberto, um mandato participativo e quero muito atuar dentro da base do sindicato para que a gente possa organizar esses trabalhadores para essa luta, porque sem trabalhador na rua é sem vitória. Obrigado, candidato. Agora vamos para mais uma pergunta da Thalia. Abel, você tem uma trajetória marcada pela defesa dos direitos dos trabalhadores por aplicativo e contra a precarização do trabalho. No serviço público, a precarização se manifesta pela falta de concurso, sobrecarga de tarefas e déficit pessoal. Como a pauta da defesa da classe trabalhadora se conecta com a luta dos especialistas do socioeducativo por melhores condições de trabalho na CLDF? Só repete o finalzinho que você falou muito rápido. Como a pauta de defesa da classe trabalhadora se conecta com a luta dos especialistas do socioeducativo por melhores condições de trabalho na CLDF? São servidores, você quer falar, né? E como é que você consegue conectar essa... É só essa palavra especialista, por quê? É porque é o nome do cargo. Ah, mas é servidor público. É porque é da associação, é como tem que ter essa relação. É quem trabalha no socioeducativo. Isso. É porque nós temos 3, 4 cargos. Aí o meu é de especialista. É porque seria a equipe técnica. Que aí tem os agentes, os técnicos administrativos e a equipe técnica é psicólogo, assistente social, pedagogo. Entendi. Músico. Sua pergunta é o final. Como a pauta de defesa da classe trabalhadora se conecta com a luta dos especialistas por melhores condições de trabalho na CLDF? No caso como sua pauta se conecta com a luta dos servidores públicos em geral, e no caso dela, ela aqui está se colocando como representante dessa categoria específica. Então, como é que sua histórica se conecta com a luta dos servidores de maneira geral? Perfeito. Acho que o primeiro ponto é a gente ter concursos públicos, né? E o aumento do número de servidores, independente de onde ele vá fazer a sua prestação de serviço, né? A extinção de cargos comissionados e indicações é a base para o DF, até mesmo, eu digo, econômica. Porque a partir do momento que você tem a indicação, se você troca o gestor, se você tem uma perca desse governo ou do próprio deputado, você troca tudo, né? E aí acaba que essas pessoas não conseguem, por exemplo, denunciar algo dentro desse órgão porque é indicado. E aí ele fica pressionado a acatar tudo aquilo que vem de quem lhe indicou. E eu acho isso extremamente errado. E o concurso público, ele dá vamos dizer, uma esperança para aquele pobre, periférico, né, por conta que ele sabe que vai poder ter um ganho a mais, uma qualidade de vida, trazer algo diferente para a família, através do estudo, que é a única ferramenta que literalmente é democratizada, assim, vamos se dizer, você consegue sem precisar
ter nascido em berço de ouro, né? É o ato de revolta, de revolução do pobre preto periférico, é o estudo. Então, eu sou em favor do servidor público. E eu entendo as lutas dos servidores públicos com melhores condições de trabalho, porque acaba sendo a mesma questão nossa que estamos nas ruas, pedindo o olhar para que nós tenhamos qualidade de vida dentro do trabalho. E é isso que falta. E eu penso que o próprio servidor, ele tem um poder a mais do que nós que somos comuns, vamos se dizer, porque ele é mais fácil para se organizar. E aí a gente tem que conversar, tem que ir para dentro, tem que organizar, tem que entender o que está sendo passado e fiscalizar. Eu acho que o maior poder do deputado distrital é esse, a fiscalização. Candidato, o movimento VAT, ele faz lutas nacionais e ele está aí liderando essa luta pelo fim da jornada 6x1. O que você pretende regionalmente se inspirar no VAT, mas que você possa aplicar aqui para o Distrito Federal? A principal ferramenta que o VAT usou, que foi a internet, fazer essa organização coletiva pelos canais virtuais, foi o que fez essa luta alcançar diversos trabalhadores pelo país. E eu gostaria muito de trazer se possível, ainda não pesquisei sobre isso, da gente conseguir uma forma de denúncia muito mais fácil para esses trabalhadores que sofrem maus tratos, sofrem discriminação, sofrem assédio moral, sexual dentro das empresas, mas que ele pudesse fazer isso com toda a segurança possível. Se nós temos a tecnologia que foi tão bem usada para poder enganjar essa pauta e organizar os trabalhadores, por que não usar da mesma para criar mecanismos de denúncia dessas empresas para que o próprio Ministério Público do Trabalho venha investigar e o Ministério Público do Distrito Federal venha investigar esses casos de crimes que acontecem dentro dessas empresas. E eu falo isso por uma experiência porque tivemos no Miúdo e fizemos vários vídeos conversando com os trabalhadores do restaurante e a gente vê a felicidade do trabalhador em estar trabalhando lá. E é um restaurante, sabe? Quando você está conversando que você fala, cara, por que eu não trabalhei aqui? Nossa, eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter tempo de poder me qualificar melhor, de ter alçado outros lugares. E eu acho que essa questão é também uma falta de fiscalização dos poderes que são competentes. Então a gente tem que começar a usar a ferramenta em favor da classe trabalhadora para que ele possa alcançar os seus direitos reais garantidos pela lei. Obrigado, candidato. Vamos agora para mais uma pergunta da Thalita. Abel, então, como liderança oriunda do movimento associativo e sindical, qual será o seu espaço reservado para entidades representativas como a da Associação dos Especialistas, na formulação de projetos de lei e no acompanhamento das políticas públicas? Então, se você me perguntar o que o trabalhador de aplicativo precisa para ter uma melhor qualidade de vida no seu trabalho, eu vou entender e posso discorrer contigo 24 horas por dia, porque é o que eu sinto na pele. Então, eu não tenho a possibilidade de entender o que você passa dentro do seu ambiente de trabalho, porque eu não sou, não faço parte desse grupo. Mas eu entendo que um mandato, além de participativo, plural, democrático, ele tem que fazer essa conversa. E essa conversa, porque só quem sabe o que passa dentro da sua casa é você mesmo. Então, para que eu entenda o que se passa dentro da sua casa, é você que tem que me dizer. Então, o espaço vai ser esse para todas as categorias, todos os segmentos, todos os sindicatos. Esse é o verdadeiro mandato plural e democrático. É aquele que escuta. E a partir dessa escuta, é a própria classe trabalhadora que vem nos expor a dor, que também tem que ajudar a construir a solução. E a partir disso, eu serei somente o porta-voz, que eu acho que a função de um deputado é ser porta-voz da população. E, além disso, fiscalizar o poder executivo, poder judiciário e realmente levar a indignação do trabalhador até esses, que muitas das vezes se faz de cego e surdo, né? Obrigado, deputado, ou candidato. A minha última pergunta, ela está relacionada, ela vai ser um bloco geral. Muitas vezes os entregadores, sua maioria, são do gênero masculino. E eu queria entender um pouco como as trabalhadoras podem enxergar em você um candidato que vai representá-las. Quais são as propostas
que estão associadas a segurança, trabalho, creche, enfim, todas as medidas que as trabalhadoras muitas vezes passam, né? E que elas precisam de um representante na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O que elas podem esperar do seu eventual governo? Em relação às mulheres, a gente vem passando por várias dificuldades durante os últimos 4 anos, porque a própria plataforma muitas das vezes não reconhece quem é homem ou quem é mulher, por conta de não ter isso. Então você vira um número. E quando isso acontece, acaba tirando realmente o espaço, os direitos das especificidades que cada um tem. Hoje, o que mais as mulheres falam é pontos de apoio exclusivos para as mulheres, que infelizmente ainda sofrem com assédios e outras questões. A gente precisa reconhecer essas dificuldades de muitas serem mães solos, que não tem rede de apoio, mas precisa estar na rua porque os filhos precisam comer. Então, não é um assistencialismo, não é mais um bolsa, mas a gente tem que trazer principalmente o atendimento eficaz do CRAS para essas mulheres, que o que mais tem são mães que trabalham em cima de uma moto, que não tem o tempo de dedicar aos filhos porque está levando o pão de cada dia para casa, mas que quando precisa ter acesso a um benefício que é de direito dela, o 156 não funciona para ela poder fazer o seu cadastro único. O site lá da secretaria não funciona quando ela vai fazer o agendamento. Quando ela precisa levar essa criança na escola, ela precisa levar essa criança no hospital, ela não tem como fazer isso de forma particular, porque ela tem uma moto, muitas das vezes não tem um carro. E por que não se tem uma rede de amparo a essas mulheres, já que a gente sabe de tantas dores que elas passam? E principalmente disponibilizar servidores da área de psicologia, da área de assistencialismo pedagógico, psicopedagogas, que possam atender essas famílias através do CRAS. Não é quem deveria estar dando essa assistência para dentro das RAs? Então vamos fortalecer o CRAS, vamos fortalecer com mais servidores e com mais estrutura para eles atender a população com qualidade. Obrigado, candidato. A gente vai para a última pergunta desse bloco com a Thalita. Abel, a gente recentemente viu algumas questões assim, né, de dificuldades no cotidiano dos entregadores por aplicativo, né? Das pessoas não quererem descer para buscar as coisas na portaria, de virar uma briga, deles muitas vezes serem agredidos. Queria entender como é que o seu mandato pode incidir para melhorar, né, a questão de segurança dos trabalhadores. Então, trazendo até mesmo só um ganchinho para explicar, porque quando a gente fala na resposta que eu dei da outra, de buscar fazer, eu sei que essa competência muitas das vezes é do executivo, mas o legislativo ele pode cobrar, fiscalizar e pressionar, né? E a segurança, quando se fala em segurança, muitas das pessoas pensam só em policiamento. A segurança não é só o policial ou a presença do policial, mas tem uma teoria magnífica que não vai dar tempo de eu explicar por conta que é só 2 minutos, mas é a teoria das janelas quebradas, que eu estudei bastante. E eu penso que a transformação do território para trazer segurança, que não é só o assalto, não é só o roubo, né, vamos se dizer, melhora muito essa questão da insegurança. Então, nós precisamos pressionar para ter paradas de ônibus, nós precisamos pressionar para ter ônibus suficiente, a gente precisa pressionar para ter estacionamento para as motos, a gente precisa pressionar para ter a faixa azul para trazer segurança, a gente precisa pressionar para que o Banco de Brasília deixe de favorecer os milionários e traga linha de crédito para esses trabalhadores comprarem EPI, porque eu vi um médico olhar dentro do meu olho e falar: você está nesse estado por falta de uma luva. Você entende que a segurança é além da polícia? E claramente, né, eu sou totalmente contra do Brasil ter uma polícia militar, porque para mim a gestão militarizada ela é falida desde da sua criação, por conta da hierarquia e da pessoa ter que cumprir uma ordem somente de seus pares e sempre prezando a fraternidade, então nunca vai ter uma denúncia. Então eu acho que é a gente cair para dentro da PM, fiscalizar, cobrar e perguntar por que a ação de vocês é assim e não assado. Acho que é isso que falta. E integrar a polícia com a comunidade, com os trabalhadores, porque eles sabem quais são os pontos que se precisa ter o policiamento. Candidato, com isso a gente termina o nosso bloco de perguntas e agora a gente vai para o meu bloco favorito, que é essa enrolação. Aqui eu te apresento 10 propostas, você vai responder se você apoia, se você não apoia ou se depende.
Caso você responda que depende, você vai ter 20 segundos para responder o que depende. Vamos nessa? Bora. Candidato, tarifa zero nos ônibus e no metrô. Depende. Vamos lá? 20 segundos. A questão de zerar, ela é positiva. Só que se a gente não melhorar a frota, o número de ônibus, as linhas, quebrar essas bacias, colocar mais empresas ou até mesmo cooperativa para poder prestar o serviço, só zerar não vai solucionar o problema. Beleza. Privatização de empresas públicas do DF, como metrô e CAESB. Esse eu sou contra, não dá para você falar depende. Substituição do IGES DF. Apoia ou não apoia? Apoia e não apoia. Isso. Beleza. Então vou fazer de novo. Tranquilo. Privatização das empresas públicas do DF, como metrô e CAESB. Não apoia. Substituição do IGES DF pela gestão pública direta da saúde. Depende. Vamos lá? Tirar o IGES-DF e não ter uma secretaria preparada para fazer uma gestão de atendimento, principalmente o PS, né, que é o pronto-socorro, que é a porta de entrada e onde engargala tudo e é onde realmente se tem mais demanda, vai ficar a mesma coisa, é trocar 6 por meia dúzia. Eu não sou em favor de terceirizar nenhum tipo de gestão. Candidato? Uso de recursos destinados aos servidores públicos e aos serviços públicos para socorrer o BRB. Não apoio. Aumento do teto das RPVs para acelerar o pagamento de dívidas do GDF. O que seria essa RPV? Desculpa. RPV é aquisição de pequeno valor, que no fundo é o seguinte: se você ganha uma ação contra o DF, você tem um teto, tem um precatório. Sim. E as RPVs são valores pequenos que eles não entram na fila do precatório. Só que quanto maior, mais rápido quem ganhou a ação recebe. Então, no caso, o GDF que paga. E ação contra o GDF. Aí eles querem usar isso para poder pagar a dívida do BRB. Geralmente é o seguinte: servidor público processa por não pagamento de alguma coisa. E aí, quando ele processa o Estado, ele vai receber ou por precatório ou por RPV. Só que tem 20 anos na fila de precatório para o GDF pagar. Se o valor, por exemplo, for 20 mil reais de precatório, se aumentar para 30, só quando você tiver uma dívida de 30, você vai poder receber, senão você vai virar precatório. Então, um aumento favorece o servidor público. É isso. Então, você está perguntando se eu sou em favor de aumentar ou não. Isso. Tá bom. O aumento favorece o servidor público. Isso. Aumento do teto das RPVs para acelerar o pagamento das dívidas do DF. Eu apoio. Revogação da gestão militarizada nas escolas públicas do DF. Depende. Vamos lá? Eu só falei depende porque eu acho que tem que acabar com qualquer gestão militarizada. Beleza. Mesa permanente de negociação entre o GDF e os sindicatos com calendário e resposta obrigatória. É sem enrolação, deputado. Eu apoio. Ampliação de terceirizados temporários comissionados no lugar de servidores concursados. Não apoio. Regulamentação e pontos de apoio para trabalhadores de aplicativo. Depende. Vamos lá? Depende. O debate for sério, coeso e venha realmente equilibrar a balança e dar direitos e garantir direitos para os trabalhadores, eu apoio. Se não, se for a mesma patifaria dos últimos 4 anos, eu não apoio. Beleza. Destinação de terras da Terra Cap para habitação popular. Depende. Vamos lá? Se ele for destinado, mas em conjunto, dado o crédito barato para a construção, para esses trabalhadores poderem construir o seu lar, eu apoio. Se for só para jogar, não tem como apoiar. Com isso, a gente encerra o bloco sem enrolação. E agora, candidato, a gente vai para o último bloco, em que você fala diretamente com a trabalhadora, com o trabalhador. Queria te pedir para que você olhe aqui nessa câmera e fale diretamente com ele. Você vai ter 2 minutos para fazer isso. Posso começar? Sim. Classe trabalhadora do Distrito Federal. Nós já estamos nas mãos de pessoas incompetentes há muito tempo, do qual precarizou não só os serviços públicos, mas como a sua própria vida. E nós precisamos fazer com que essas pessoas saiam dessas cadeiras e renove para quem realmente entende o que o trabalhador passa na pele. Porque hoje, se a sua cidade tem descarte irregular de lixo,
tem buraco nas vias, tem ruas apagadas, não tem entrada decente, não tem saída decente, não tem escola. Isso é culpa do Estado. A responsabilidade, sim, é do Estado. E quando eu falo Estado, é de todos os seus poderes que rege, legisla, compra, paga e faz com que a nossa vida se torne pior pela incompetência dessas pessoas que estão hoje na gestão. Priorize o voto consciente. Vote naquele que entende e vai fazer pelos seus pares, pela sua cidade e por você. Você ainda tem mais 1 minuto. Não vou usar? Não, tá certo. Bom, candidato, com isso eu queria te perguntar, aqueles que ficaram interessados de conhecer um pouco mais suas redes sociais e as suas propostas, como é que eles fazem para entrar em contato? Abel Santos na Voz, Instagram e TikTok, Facebook e muito em breve terei o site com todas as propostas detalhadas. Abel Santos na Voz. É só procurar na internet que vocês irão achar as minhas propostas, o meu dia a dia, toda a minha história para que vocês conheçam e vote consciente. Bom, com isso a gente encerra mais um Sim de Debate. Queria agradecer a sua presença, Thalita, e também a sua, Abel. E você que nos acompanhou também já aproveita para comentar o que você achou, curtir e compartilhar. Te vejo no próximo debate.